Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Ótimo. Estamos aí superando as dificuldades de nossas vidas. Essa pandemia, aos poucos, estamos vencendo ela, não é mesmo? Então, chamando a atenção para vocês, para nos prestigiar em nosso programa, nesses dias de quarta-feira que temos junto de vocês, realizado esse trabalho maravilhoso de auxílio àqueles os que também, como nós, precisamos desses esclarecimentos. Gravem esses nossos programas, compartilhem eles, nos ajudem nessa difusão, nessa divulgação, e estaremos sempre aí aumentando essa corrente do bem, mas só lembrando que o nosso companheiro Theo, ele está aí usufruindo dos seus dias merecidos de férias, dentro em breve estará conosco e virá, obviamente, trazendo uma primavera maravilhosa conosco. Um forte abraço a todos vocês, minha gente. Bom dia, seja bem-vindo, você que acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade através do nosso Facebook, através do nosso YouTube e também através da nossa página radioceac.com.br. Se você ainda não conhece, a Rádio Seac tem o seu aplicativo na Play Store, você pode baixar, você que tem o celular Android, e acompanhar a programação da nossa Rádio Seac 24 horas por dia, com conteúdo doutrinário para você. Também deixamos aí no início, você que conhece alguém ou que precisa de um atendimento fraterno, mesmo com os centros espíritas fechados, nós temos aí o atendimento fraterno, basta você entrar em contato com a Patrícia do 991627234 e agendar o seu atendimento. Também, de vez em quando vai aparecer esse QR Code aí, você pode aproximar a câmera do seu celular e você vai ser direcionado diretamente para a página do atendimento para o contato com a Patrícia para agendar o seu atendimento à distância. Hoje, dia 7 de abril, o ano é 2021 e para mais um programa Reencontro temos a presença de Jorge Salomão. Seja muito bem-vindo, Jorge, a mais um programa Reencontro. Bom dia, Theo. Bom dia aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes. Que Jesus nos abençoe a todos. E nessa manhã, no início do nosso programa, nós fazemos a nossa oração, pedindo que os amigos que estejam nos acompanhando nesse momento, que possam também elevar o seu pensamento, pensar nas coisas boas, vibrar por nós aqui, trabalhando para levar até vocês esse programa e vibrar uns pelos outros, aquelas pessoas que nesse momento participam do programa ao vivo e aquelas que possam ver esse programa na reprise, que possam estar passando por alguma situação em que o nosso assunto de hoje possa trazer algumas respostas. Pedimos também encarecidamente aos bons espíritos que mais uma vez intuam o Jorge em suas palavras, em suas respostas, porque para que elas venham de encontro àquilo que você procura. Se não forem as respostas exatas que você procura, que pelo menos seja o início de um direcionamento para que possamos, enquanto aqui na matéria, caminhar de uma maneira o mais justa possível, pois todos nós erramos, mas que possamos estar sempre buscando o bom caminho, buscando a sintonia com os bons espíritos, para que possamos fazer o bem para as pessoas e para nós mesmos enquanto aqui estamos. Que o programa que agora começa possa ser bom para você, possa ser bom para nós e possa ajudar muitas pessoas. Assim seja. Muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. E Jorge, a gente já tinha combinado praticamente no início, durante o programa passado, que hoje trataríamos sobre a parábola da ovelha perdida. Deixa eu ver aqui, parábola da ovelha perdida. E eu vou colocar na tela para que a gente possa fazer aí a leitura juntamente com os nossos amigos que nos acompanham. Deixa eu ver aqui, a Márcia Regina já está por aqui. Olá, bom dia, boa quarta-feira a todos e um ótimo reencontro cheio de aprendizado. Ela é em Rio Grande do Sul, a cidade é Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A Juliana Alves de Moura também está por aqui desejando bom dia para nós. E vamos começar aqui com a nossa leitura. A leitura do programa de hoje, ela tem duas partes, viu, Jorge? Que eu estava pesquisando lá e as duas partes são interessantes que a gente faça a leitura. A primeira parte que a gente vai ler é de Mateus, capítulo 18, de 12 a 14, e Lucas, de capítulo 15, de 3 a 7. Aí a primeira começa: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por causa desta
do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim não é da vontade de nosso Pai que estás nos céus que pereça nenhum desses pequeninos. Esse é o trecho de Mateus capítulo 18, de 12 a 14. Aí, para complementar o nosso programa de hoje, Lucas, capítulo 15, de 3 a 7, diz: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a põe sobre seus ombros jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jorge, antes que você inicie a nossa discussão sobre esse tema, eu queria já deixar uma pergunta. Algumas parábolas de Jesus, elas são bem fáceis de entendimento, o desenho na mente é bem fácil, mas algumas ainda têm muitas coisas incutidas ali que carecem um pouco mais de reflexão, né? Eu garanto para você que eu fiquei meio assim pensativo com essa parábola, porque o comum de todo mundo pensar é que se eu tenho 100 ovelhas e perdi uma, eu ainda tenho 99. Todo mundo vai pensar dessa maneira. O que praticamente Jesus quis nos ensinar com essa, Jorge, de deixarmos claro as 99 ali, já temos elas, já temos a guarda delas, e procurar aquela que se perdeu, mas é só uma. Por que ir atrás justamente daquela, Jorge? Interessante pergunta, Theo, mas nós temos que interpretar essa palavra de nosso Senhor, essa parábola, em que as ovelhas representam nós, a humanidade, almas humanas. Ele usou essa questão do rebanho simplesmente para nos mostrar que todos nós compomos o rebanho, ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Então, quando Jesus ele conta essa parábola para os ouvintes que lá estavam, quem eram os seus ouvintes? Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, os pecadores, que eram todos aqueles que tinham uma vida dissoluta e devassa, fariseus, que eram os que eram apegados mais ao culto exterior do que a questão da essência. Então, quando Jesus estava conversando e comendo com essa turminha, os escribas, que eram os doutores da lei, com alguns fariseus, observaram o mestre, juntamente com aquelas pessoas vistas como sendo de má índole na época. Não era para misturar, né? Não era para misturar. E começaram a criticar Jesus. Olha, esse cara aí se diz o mestre, o filho de Deus, e ele anda com pecadores, com publicanos, que absurdo. E aí então Jesus, sabendo desse tom cáustico, dessas críticas feitas por esses homens que eram mais apegados à questão do culto exterior do que à essência, ou seja, do que as próprias modificações das suas mazelas e imperfeições, então Jesus veio com essa parábola da ovelha perdida. Por que, pergunta você, se já tem as 99 e não deixou aquela ir embora? Porque somos almas humanas, criadas para a redenção, criadas para a felicidade. Nenhuma de nós, ovelhas tresmalhadas ou desgarradas do rebanho do Cristo, haverá de ser abandonada, mesmo que uma única, como o próprio texto deixa muito bem claro, se desgarrar, se perder daquele rebanho, que já está em segurança, ele naturalmente virá. E quem que é o pastor aí nessa parábola, senão o próprio Cristo, que deixa o mundo celeste, como de fato deixou quando veio a esse mundo, deixa os seus espíritos superiores, ou os anjos, que seriam as 99 ovelhas, que eles são os sãos, estão já aí numa situação de tranquilidade espiritual, pelo esforço próprio que realizaram para chegar ao apogeu dessa evolução. Por que Jesus haveria de se preocupar com aqueles que ficaram lá no mundo espiritual, se estão muito bem, no aprisco, na segurança, já passaram pelas rudezas das provas expiatórias? E aquela que se desgarrou é aquela que não está naquele apogeu de evolução, naquele grau de compreensão. Somos nós.
os que nos desencilhamos, caímos aqui nesse mundo de provas e expiações através do processo de reencarnação, prometemos muita coisa antes de virmos aqui. Quando chegamos aqui, encontramos a primeira barreira e dificuldade, nós queremos de quê? Ah, Deus, parcela minha dívida, essa dívida está absurda. Mas quando estávamos lá em cima, antes de virmos para cá, né? Nós pedimos o mundo e o fundo em termos de provas, reconhecendo as nossas defecções, as nossas misérias morais que nos levaram a uma bancarrota existencial. Então, essa daí que se desgarra nada mais é do que a representatividade da humanidade transviada. E agora eu tenho outro detalhe mais importante, mais profundo ainda. É que Jesus, ele rompe de vez com aquele sistema arcaico, tradicional e até mesmo incoerente que se mostrava outrora no passado pelos antigos, a imagem de um Deus vingativo, cruel, cheio de imperfeições e deficiências humanas. Um Deus guerreiro. Era essa a minha pergunta, Jorge, que eu ia fazer a você. Essa parábola, principalmente, vem desconstruir essa imagem que muitas pessoas têm de Deus, e coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que não existe esse Deus, como você acabou de falar, vingativo, um Deus que pune, um Deus que maltrata, um Deus que judia de suas criações. A própria situação de deixar ali, claro, em segurança as 99 e ir em busca daquela que se perdeu, é a desconstrução desse Deus que, acho que até mais pelo desconhecimento, pela falta de estudo que muitas pessoas têm desse Deus, ou, como a gente já disse sobre as histórias das parábolas, aquelas imagens, histórias que vêm incutidas na cabeça desde criança, talvez vem uma imagem de Deus e a pessoa gravou aquilo e não quer tirar, mas essa parábola ou tantas outras vem desconstruir esse Deus mal, né, Jorge? Exatamente, porque, repito, quem é que estava ali naquela assembleia em que Jesus estava palestrando? Escribas, doutores da lei, os que interpretavam literalmente os textos que compõem a Torá. Então, eles eram apegados ao texto, à letra que mata, não à essência, ao espírito que vivifica. Então, Jesus falou diretamente para aquela turminha que se apegava à imagem de um Deus cruel e vingativo. Mas aí, nessa parábola, Jesus desconstrói, que nem você mesmo disse, essa imagem de um Deus punitivo, de um Deus cruel, severíssimo, que não perdoa qualquer derrapagem dos seus filhos. Muito pelo contrário, Jesus mostrando a imagem de um outro Deus, um Pai bondoso, indulgente, compassivo, misericordioso, que, se uma das suas ovelhas, uma única que seja, se perder do bom caminho, ele não vai condená-la ao inferno de fogo, conforme se costumava dizer, ou conforme ainda se costuma dizer. Pelo contrário, olha, no texto de Lucas, no capítulo 15, qual que é o título do capítulo 15 do livro de Lucas? Jesus come com pecadores. Para os religiosos ortodoxos, formalistas, aqueles os que preconizam que somente salvar-se-ão os que estão dentro ali da sua congregação religiosa, e os demais, os espíritas, os católicos, umbandistas, os ateus, os sensualistas, os ladrões, os criminosos, de uma forma geral, já estão todos condenados. Já estão todos condenados. Era isso o que pensavam os escribas e os fariseus daquele tempo. Foi quando então Jesus deu um chacoalhão naquela turma e disse: vou contar-lhes uma parábola. Vou mostrar a vocês quem é o meu Pai. Não é esse Pai que vocês tanto incutem na mente das pessoas, criando um medo, um terror, uma temência. Deus não é para ser temido, Deus é para ser amado. Então, ele desconstruiu essa imagem e mostrou para aqueles os que estavam criticando ele porque ele estava junto de pecadores, de publicanos, de pessoas de má índole, mostrando que Deus não faz diferenciação alguma a quem quer que seja
com base no seu credo religioso, ou pelo simples fato de não ter qualquer crença em Deus. Isso para Deus é indiferente, para Ele o que importa é o seu filho, os seus filhos. Porque todos fomos criados à sua imagem e semelhança, e pelo muito amor que Ele tem por nós, Ele não quer que nenhum de nós se perca. Agora, essa história de que só quem está nessa ou naquela agremiação religiosa vai se salvar, isso já caiu desde quando Jesus iniciou o ensino através dessas parábolas, desconstruindo a imagem de um Deus cruel, vingativo, de um Deus, a imagem e semelhança nossa, um Deus imperfeito. Mandar alguns alôs aqui para as pessoas que já chegam e nos acompanham, né? Já falei da Márcia Regina e a Juliana Alves no YouTube. Temos a Yara Klein e a Maria Rita também nos desejando bom dia para vocês. Aqui no Facebook a Lirinha Furtado, a Tiese Lopes Pinto, quem mais aqui? A Otonielma Cardoso Souza, a Márcia Nazaré, Luciane Dias, a Elisete da Silva, lá de Prata, na Itália, também nos acompanhando. Obrigado, viu, Elisete? E a Márcia Regina. A Márcia Regina tá em todas, viu? A Márcia Regina, se ela for sua amiga no Facebook, você postou um negócio assim, ela tá lá, é a primeira que vai fazer algum tipo de comentário, algum tipo de interação. Obrigado, Márcia. Jorge, ainda dentro dessa questão, né, que Jesus desconstruiu esse Deus, lembrando que naquele tempo, essa era a imagem de Deus, né? O pessoal tinha a imagem de Deus, esse Deus que a gente acabou de falar aqui, que a parábola desconstrói. Tipo, você fez alguma coisa errada, filho, já era, não tem salvação, você tá perdido, como você disse aí, esse grupinho que estava acompanhando Jesus, os religiosos de alta cúpula lá. Não, se você não é do nosso grupo, você está perdido. Nesse ponto da história em que Jesus pregava e falava por parábolas, a imagem de Deus era essa, né, Jorge? Agora, se nós pegarmos, que eu lembrei agora, aquele livro de Maria Dolores, Amor e Vida, perdão, Coração e Vida, e formos até a mensagem cujo título é Amor e Perdão. Então, o espírito psicografante é Maria Dolores, o médium é o Chico, a obra é Coração e Vida, a mensagem tem um título Amor e Perdão. Ali nós vamos ver uma ovelha desgarrada do rebanho de Jesus, que apesar de ter sido a causadora da sua crucificação, Jesus, assim que essa pessoa desencarnou, tragicamente, antes de ir até o Pai, depois da sua morte no Calvário, ele ainda permaneceu aqui na terra por 3 dias. Quando Maria Madalena vê lá no túmulo do Senhor, visitá-lo para entregar flores e bálsamos, ela vê Jesus reconstituído. E ela se assusta, se assombra. Mestre! Como assim, né? O Senhor está belo e formoso, mas o Senhor não foi para o seio divino, para os céus? E Jesus fala, não, minha filha. Quando a gente ama de verdade, a gente não fica em paz enquanto a gente não socorrer o último amigo que está tombado e caído diante dos seus pecados, dos seus crimes. Eu não subi para Deus porque ainda eu tenho que auxiliar uma alma tresmalhada, uma ovelha desviada do meu rebanho. Quem que é, Senhor? Perguntou Maria Madalena para Jesus. Quem que é? Que fez com que o Senhor não subisse aos céus, que fez com que o Senhor descesse às regiões abissais de dor e sofrimento existentes nas entranhas da terra. Quem, Senhor? Quem é essa ovelhinha? Quem é essa pessoa? E Jesus disse, eu fui até as regiões abissais de dor, de sofrimento, para socorrer Judas, que quando lá estive,
diante do grave delito que ele cometeu, ele sequer me reconhecia. Tamanha era a sua dor e seu sofrimento. Ele estava cego de dor, de arrependimento. Ah, Maria, você acha que eu iria para o meu pai, sabendo que essa ovelhinha estava lá sofrendo? Não. Eu voltei para resgatar muitas delas, inclusive essa ovelha, Judas. Peguei-o ao colo, acariciei os seus cabelos, disse para ele ficar em paz, que estava tudo certo. Então ele se sentiu mais aliviado e entrou em sono profundo, e eu então o resgatei das profundezas, das regiões tenebrosas e difíceis na qual ele se encontrava até então. Olha só o exemplo de resgate vivenciado pelo próprio Cristo, que resgatou aquele que o havia traído com um beijo. Pensando primeiro no outro, né? Aquela ovelha que se desgarrou do rebanho a troco de 30 moedas. Que se desgarrou do colégio de apóstolos. É igual quando nós vemos numa visão campal, ou seja, temos ali as ovelhas pastoreando o campo, e de repente um grupinho está junto, e alguma daquela ovelha vê um capim diferente e vai se desgarrando, vai se distanciando daquele grupinho porque achou um capim interessante. Ela vai pelo apetite, se desgarra, se distancia pelo apetite. Passam-se horas, ela se perdeu, não consegue voltar para junto do rebanho. O que isso representa, Théo? Que nós muitas das vezes nos distanciamos de Deus pelos nossos apetites, pelas nossas imperfeições. Porque na medida que nós deixarmos de seguir aqueles preceitos que o nosso pastor nos impõe, a disciplina, a ética, a moral, o apego aos seus ensinos, então a gente se distancia como aquela ovelha que vê um capim diferente, que lhe traz prazer, mas não fica ali junto com aquelas igual Judas. Vê a cerca com um buraquinho ali que dá para passar, passa e se perde, né? Judas, aquela ovelha, viu essa oportunidade, por conta da sua invigilância e imperfeição, se vinculou aos homens poderosos da terra, porque o seu interesse era uma campanha política, se sentiu tentado pela voz da sereia do mundo e se desgarrou do rebanho de Jesus. Ele foi um dos protagonistas responsáveis pela crucificação do Mestre. E observa, narrativa, quando Jesus disse para essa turminha que estava criticando ele pelo fato de admitir no seu colégio pecadores, publicanos, até mesmo fariseus. Ele quis dizer o seguinte: meu pai não faz diferença para ninguém. Claro que quem se desgarra, já o simples fato de se desgarrar, se distanciar do rebanho, é o sofrimento. Ele já está passando pelas dores por conta da sua inépcia, imprudência e vigilância. Mas nem por isso, olha, observa bem na narrativa, Jesus quando pegou, disse que assim que o pastor encontra aquela ovelha perdida, ele repreende ela, ele chibateia ela. Olha só a expressão, a força da expressão, e achando-a, põe sobre os ombros. Não vem arrastando ela, vem logo, você se perdeu, sua ridícula. Não, põe sobre os ombros, coloca aquele peso nas suas costas, jubiloso, e chegando a casa, olha só, a alegria tamanha do pastor que perdeu uma única ovelha, que convoca os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo. Ele não está dizendo, alegre-se com a alegria da ovelha ter sido resgatada. Não, a alegria é minha. Não é do pecador. Claro que o pecador depois vai se alegrar com esse resgate. Uhum. Alegrai-vos comigo porque achei a minha ovelha perdida. Gente, passado mais de 2000 anos, até hoje nós vemos guerras religiosas, divisionistas, religiosos aí que muitas das vezes estimulam seus seguidores a empunhar armas para combater o sangue,
do seu próximo, do seu semelhante. Meu Deus, está muito claro. E essas coisas, muitas vezes, em nome de Jesus, que vai Muitos em contra nome isso, de né, Jorge? Jesus, em que se benzia, em que se faziam missas para os canhões, para os soldados, para os armamentos, para matar pessoas inocentes. Esse é o Deus que Jesus representa nessa parábola? Não. Nós temos que raciocinar com Jesus, entrar na essência do seu pensamento, e vamos notar que ele está deixando muito bem claro, gente, que ignorância, que estupidez é essa? Deus não privilegia classe alguma dos publicanos, escribas, fariseus, dos espíritas, dos umbandistas, dos católicos, dos evangélicos. Não existe isso. Essa divisão é puramente humana, é ridícula. E olha Jesus simplificando tudo que os homens insistem em complicar e dizendo-se: você só será salvo se você estiver ou for batizado dentro da minha igreja, dentro do meu sangue. Muitas vezes tem que ser pelo menos batizado. Se nem batizado for, independentemente da igreja, também não tem salvação, né, Jorge? Jesus não falou nada disso, Theo. Por que essas pessoas insistem em continuar colocando palavras na boca do Cristo, que ele não falou nada disso? Está claro. Os evangelistas são extremamente claros. Meu Deus. Olha essa parábola da ovelha perdida, é muito clara na desconstrução dessa imagem de um Deus que se criou, não era Deus, mas essa imagem foi criada mais uma vez pela estupidez e interesses humanos, para meter medo naquele povo e no povo de hoje em dia também, porque até hoje ainda existem religiões que impõem respeito pelo medo, pelo temor reverencial a Deus. E vem Jesus e diz não. E ali no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus diz: eu sou o pastor de ovelhas e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Que foi o que o pastor fez nessa parábola, né? Saiu à caça dela, não sabia onde ela estava, tinha que procurar até arriscando a vida. Não sabemos qual era o conceito de momento daquela situação, mas ele foi para o desconhecido para buscar ela. Não sabia onde ela estava, né, Jorge? Ele deu a vida na cruz. Não somente para os seus ali seguidores, mas para os romanos que o mataram, que executaram a pena da crucificação, a pedido dos próprios judeus. Caifás e muitos outros sumos sacerdotes do templo judaico que pediram a cabeça de Jesus aos romanos. Ele estava ali na cruz, de braços abertos, na condição de um cordeiro manso, deixando-se imolar. Quando disse, ali no capítulo 10 do Evangelho de João, eu sou o pastor de ovelhas e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, ele deu. Não deu a sua vida somente para o seu colégio de apóstolos, mas para todos. Ele não tinha um grupinho, né? Não tinha um grupinho. Ali ele estava libertando e dando o exemplo de libertação para os que acreditavam em Deus, para os que não acreditavam, os ateus, os sensualistas, os pecadores. Vou mandar mais alguns alôs aqui para o pessoal que nos acompanha através também do Facebook. A Ivani Freitas, quem mais aqui? Luciane Dias, Josimeire Oliveira, Tere Jardim, Maria Helena Fernandes, o Natalino Fernandes também nos acompanhando aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E mais uma vez só o recado aqui do nosso atendimento fraterno. Se neste ambiente de incertezas você necessita de um atendimento fraterno, estamos aqui para atendê-lo mesmo à distância. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp que aparece aí na sua tela, o 991627234, nosso DDD é o 14, e você vai agendar aí o seu atendimento com a Patrícia. E esse QR Code que aparece do lado esquerdo e também do lado direito, você pode aproximar a sua câmera, você já vai direto para a página onde você tem todos os dados para agendar o seu atendimento ou indicar alguém que precise de um atendimento fraterno em situações como essa que estamos passando, os centros espíritas, as casas religiosas fechadas, as pessoas não têm, muitas vezes, com quem praticar esse atendimento e a gente faz aí esse serviço para ajudar todos vocês.
Ô Jorge, você falando aí, dentro da sua última fala, sobre a situação de nós nos aproximarmos, nos afastarmos de Deus, como já dissemos aqui, né? Deus sempre está em um ponto, a gente que vai se afastando dele, depois a gente acaba voltando. E você acredita que é perceptível ou existem várias situações desse afastamento, Jorge? Muitas vezes a pessoa acha que está praticando alguma coisa certa e quando ela se vê já está longe do seu pastor, né? Como usando o exemplo da nossa parábola. E como você disse aí, o canto de sereia, até da própria ovelha, talvez achou uma grama mais verdinha, viu daqui, foi querendo ir para lá quando pensa que não se perdeu. É perceptível muitas vezes esse afastamento de Deus ou a pessoa que vai se afastando só percebe quando já está muito longe, que nem no caso da ovelha, quando já está perdida, né, Jorge? Que começa ali a berrar, procurar alguém e não encontra ninguém. É perceptível, Theo. Porque Kardec perguntou ali para os espíritos, no livro dos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Qual foi a resposta? Na consciência. Então nós temos esse guia que nos acompanha todos os dias, que se chama consciência. E nenhum de nós podemos alegar inconsciência quando estamos nos distanciando da obra do bem, porque nós temos consciência, porque ela é um alarme. Começa primeiro pelo sinal amarelo. Pare. Porque a partir do momento que você está se afastando, alguma coisa começa a não dar muito certo, né? Igual quando você faz uma travessia, onde tem aquelas passagens de trem, você vai ver ali que tem um semáforo, dizendo, pare, olhe, escute. Então, quando a gente está se distanciando do rebanho de Deus, dos seus ensinos, da sua doutrina, a consciência, semelhantemente, aquele alarme lá do trem que começa a apitar, nos mostrando, pare, olhe e escute. Porque se você avançar, o trem vai te atropelar. O trem da vida, das dores, dos dissabores, das dificuldades, por nossas imprudências e invigilância, porque o próprio Cristo disse, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então é perceptível. Tanto que na questão de número 876 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou em que se fundamenta a justiça de Deus. Resposta. Num axioma deixado por Jesus, segundo o qual, aspas, fazer a outrem tão somente aquilo que desejaríeis que outrem lhe fizesse. E eles complementam essa frase dizendo, se porventura em algum momento ficarmos ali na dúvida de qual atitude nós devemos realizar, estamos em dúvida, faço ou não faço? Aí os Espíritos ensinam a seguinte regra, se você está na dúvida se essa ação ou se aquela ação é ruim, é negativa, pense, eu gostaria que fizesse isso comigo? Comigo, né? Bateu dúvida. Então, essa percepção, você está se distanciando, a consciência já começa a te dar alguns sinais. É a percepção que todos nós temos. Não tem aquele que diz que não tem, tem sim. A não ser aqueles que eventualmente têm problemas neurológicos severos que obstaculiza o seu acesso à consciência. É outro caso, não estamos falando dessa situação. Então temos percepção, e aí os Espíritos, na questão de 876 do Livro dos Espíritos, dizem, então se você sente alguma dúvida, não tem certeza se a ação é boa, não pergunte-se, eu gostaria que fizesse isso comigo, qual vai ser, dependendo da resposta, então você já tem aí a noção exata, se deve ou não fazer aquilo. É um senso de justiça, é a lei de justiça. Respeitar o direito alheio. A balança tem que estar equilibrada, né? Perguntou Kardec aos Espíritos, na 874. O que podemos entender por justiça? O respeito aos direitos alheios.
Isso é justiça, isso é ser justo, respeitarmos o espaço, os direitos dos outros. Ô Jorge, e muitas vezes, em situações em que as pessoas se afastam de Deus, e como você citou, algumas coisas começam, claro, a não funcionar da melhor maneira possível. E por que que as pessoas, a primeira coisa que elas fazem é culpar a Deus, Jorge? Muitas vezes a pessoa se afastou, não faz uma oração, como você disse, não respeita o próximo. Claro que tudo isso, toda ação tem uma reação, ele vai ter alguma coisa de volta, e essas voltas geralmente não são coisas agradáveis, serão coisas negativas. E por que a primeira ação das pessoas é falar, Deus não está fazendo isso comigo, Deus não sei o quê? Por que sempre a primeira ação é culpar a Deus? Atitude meramente comodista. É muito cômodo. É mais não fácil, né? admitirmos os nossos erros. Isso aí se chama orgulho. Porque se fôssemos humildes, iríamos admitir. Eu errei, perdão, Pai. Na parábola já estudada aqui do filho pródigo, quando o filho pródigo pega a sua parte da herança e vai para uma terra longínqua, distante ali do seu pai, da sua família, e quando dissipa tudo e já está reduzido à miséria, comendo comida de porco, inclusive, o que ele pensa? Pisei na bola. Mas o meu pai, ele é bondoso, ele é compassivo e amoroso. Eu sei que se eu chegar lá e falar, pai, perdão, pequei contra ti e contra os céus. Ele vai me dar um trampo, né? Ele vai me dar um trabalho. Eu não quero ter a mesma posição que eu tinha de privilegiado, mas basta que ele me dê um trabalho igual os servos dele. Já está de bom tamanho para mim. Porque eu sei que meu pai trata bem os servos dele. Então, quando nós tivermos a humildade desse filho pródigo, dessa parábola, e reconhecer as nossas faltas, que só estamos sofrendo por culpa exclusiva nossa, e não ficarmos jogando culpa na má sorte, no vizinho, na esposa, no marido, no filho, no trânsito, ou em Deus, por uma questão meramente comodista, e por detrás desse comodismo está aí escondido o que? O orgulho. Porque a pessoa orgulhosa, ela não admite que ela jamais erra. Os outros sim, ela não. Então isso é orgulho. Isso é um indicativo de imperfeição. Por isso que, conforme você perguntou, as pessoas preferem culpar alguém. E geralmente culpam Deus. Não, Deus não tem culpa de nada. Ele já faz muito de cuidar do universo. De ter criado as suas leis, de ter dado o seu Filho Jesus para vir aqui nos ensinar o beabá da cartilha da sua boa nova. E nós até hoje fazemos vistas grossas, inclusive. Ô Jorge, ainda dentro desse nosso assunto da ovelha perdida, não sei se você tem aí a notícia, né? Ontem tivemos a notícia de um jovem de 19 anos que morreu, ele pulou do 20º andar de um edifício aqui na cidade de Bauru, com apenas 19 anos. E muitas pessoas falam, quando se mata, que não sei o quê. E você vê várias situações, algumas pessoas entendendo a situação de uma certa maneira, apesar de que isso não é uma prática muito legal no que diz respeito à chegada no mundo espiritual, mas como você disse, estamos falando da parábola da ovelha perdida, todos têm aí a sua ajuda. Como entender, Jorge, pode-se dizer que esse jovem era uma ovelha perdida e agora ela está do outro lado da espiritualidade. E a gente sempre fala aqui, a gente sempre frisa que não julguemos, mas entendamos que também nessa situação, como uma ovelha, dependendo da situação, ele vai ter a sua ajuda, o seu socorro ao tempo certo, mas nunca será desamparado, né, Jorge? Eu confesso que não fiquei sabendo, estou sabendo agora, e isso é muito triste. Eu me solidarizo com a família, inclusive com esse jovem, porque é muito doloroso estarmos numa situação que essa família, que esse jovem está neste instante, e é o que você disse, quem somos nós? Apenas o que nos compete fazermos é usarmos de compaixão, de benevolência, rogarmos muito a Deus que conforte o coração dessa família e que auxilie essa criatura,
Semelhantemente ao exemplo que eu dei, com base no livro de Maria Dolores, que é o Espírito Psicografante pelo Chico Xavier, Coração e Vida, Mensagem, Amor e Perdão, em que Jesus resgatou o espírito de Judas no umbral, dando a ele o seu afago, o seu abraço, o seu carinho, o seu perdão. É a ovelha que se desgarra por 1001 razões, motivos, que não nos compete aí analisar, porque isso aí é uma questão de foro íntimo de cada um, mas que independentemente do que nos motivou a fazer com que nós nos desgarrássemos do rebanho familiar, do rebanho de Jesus, o Cristo vai até o nosso auxílio, esteja onde estivermos. E isto desconstrói, desmistifica a ideia de muitos supostos religiosos que costumam dizer que numa situação dessa daí, por exemplo, de alguém que se suicida, é uma situação irremediável, inapelável, que vai arder no fogo do inferno eternamente. E dizem, a plenos pulmões, sem qualquer rubor, vergonha, sem qualquer compaixão pela dor daqueles os que aqui ficam e por aquele que partiu de uma forma tão trágica e dolorosa. Mas não! Veio Jesus e nos mostrou nessa parábola da ovelha perdida que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Os criminosos, os sensualistas, as prostitutas, os suicidas, Judas suicidou-se e foi resgatado pelo Cristo. Todos nós. Paremos com essa estupidez de nos acharmos melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que os outros. Fomos criados do mesmo limo, do mesmo barro. Na forte expressão lá do livro Gênesis, quando Deus criou Adão do barro, do limo, mostrando que a humanidade saiu de um berço comum. E aí vem esses preconceitos de casta, de crença, de família, de nome, sobrenome. Ô Jorge, deixa eu ver se tem mais alguém aqui pra gente mandar alô. A Tatiana Santos chegando aqui. Bom dia, Tatiana. Desejando bom dia pra você também, Jorge. Obrigado, Tatiana. Bom dia pra você, amiga. A Silva também aqui fazendo alguns comentários. Quem mais aqui? A Jaquiele também chegando aqui no YouTube. Ô Jorge, essa parábola, ela também tem o seu forte no que diz respeito à família, né, Jorge? Porque a gente vê situações dentro da própria família em que uma pessoa, talvez por um problema ou outro, ela dá ali meio que essa desgarrada, essa perdida. E em várias situações, claro, não todas, em algumas o pessoal abandona. Deixa quieto, fala, não, já era, ele não quer que se dane, não sei o quê. Essa parábola também vem trazer para que no quesito familiar a gente tente o máximo que for possível, assim como o próprio pastor fez na parábola, como Jesus fez, né, depois da crucificação, buscando Judas. E, sei lá, naquele momento, deve que no encontro deles, a gente imagina uma conversa muito bonita de Jesus com ele, explicando para ele toda uma situação. Na família também essa coisa tinha que ser utilizada, mais ou menos como nos explica a parábola de hoje. Não deixar que ninguém se desgarre, até porque muitas vezes a família tem uma programação, né, Jorge? E muitas das situações meio que já estão para acontecer, mas, como você disse, lá a gente combina tudo, tá tudo beleza. A hora que chega aqui, a gente joga todas as cartas pro ar e pega, tipo, mais ou menos uma e seja o que Deus quiser, né? Essa parábola e muitas outras de Jesus, ela nos mostra claramente como Deus gerencia, administra o universo, nós, a humanidade. Ele gerencia, ele administra o seu universo com amor. Amor significa acolhimento, perdão, compreensão, tolerância. É o que Jesus quer nos mostrar nessa parábola da ovelha perdida. Que o pastor, independentemente dos motivos que levaram aquela ovelha a se desgarrar do seu rebanho, ele não a repreende, ele não a chicoteia, ele não amarra numa corda e vem puxando, olha aqui, sua danada, vem logo, né? Você se desgarrou. Não. Não.
Mais uma vez repito, olha a força da expressão usada por Nosso Senhor quando resgata a ovelha perdida. Coloca ela aqui no ombro. Sente aqui a barriguinha dela quentinha aqui no pescoço. Ó. É um abraço, porque você segura as pernas dela aqui assim e envolve-a no teu pescoço. Olha que alegria. E a gente imagina a alegria, a felicidade dele de ter encontrado ela, né, Jorge? Então, é um exemplo que Jesus também nos dá em relação ao aspecto familiar. Para pararmos com essa onda de excluirmos aqueles, os que eventualmente apresentam seus defeitos, suas dificuldades. Muitos, inclusive, se a minha filha engravidar, eu expulso de casa. Com que autoridade? Se meu filho se enveredar pelo terreno da droga, está fora da família. Com que autoridade? Se Deus não nos expulsa do seu convívio. Está aí a prova cabal e irrefutável da ovelha perdida que Deus, Jesus, nos resgata e a gente faz um movimento contrário ao que o Mestre nos ensinou. O que está faltando para que esse mundo melhore? A evangelização do nosso coração. Nós ainda somos lobos em pele de cordeiro, de ovelha. Faltando-nos o quê? Essa evangelização legítima, verdadeira, não aquela evangelização teórica, hipócrita, que é aquela na qual Só serve para os outros, né? Para a gente mesmo é aplicável. Exatamente. Né? Nos revestimos com uma máscara, com um verniz de virtuosos, mas na essência, como disse o próprio Cristo, se referindo aos fariseus, vós sois como túmulos caiados. Por fora é bonito, por dentro uma podridão e uma fedentina. Duríssima essas palavras de Jesus. Mas ele se referia aos fariseus, que eram aqueles religiosos da época, que se apegavam a todo o aspecto formalístico do culto religioso, sem que o culto entrasse na essência do seu ser. Então Jesus dizia, olha a comparação, túmulo. Você vai no cemitério e vê um túmulo muito bem limpo, um mais bonito do que o outro. Mais bonito, existe até uma concorrência de que quem tem um túmulo mais suntuoso. Tem os mausoléus. Os mausoléus, né? Mas Jesus lá disse, dentro. E lá dentro? É tudo a mesma coisa. Ô, Jorge, são 9 horas mais 44 minutos. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguém chegando. A Leirinha Furtado falando que ensino maravilhoso. A Tatiana Santos falou, eu cheguei atrasado. Não, mas você chegou a tempo de pegar. E qualquer coisa depois você vê a nossa reprise. Pode ficar tranquila. Aqui não tem problema não. Quem que chegou atrasada? Deixa eu ver aqui. Acho que é a Tatiana Santos que escreveu aqui. Deixa eu só ver. Cheguei atrasada. A Tatiana Santos, Tatiana, Jorge. Então depois não pode esquecer de passar uma tarefinha para ela. É, né? Passar uma tarefinha, sujeita a correção, inclusive. Prova oral na próxima aula. Brincadeira, minha gente. E lembrando, né, como o Jorge falou aí, citou programas que já passaram, no YouTube você vai lá em playlist, lá tem uma playlist de programas Reencontro. Então todos os programas Reencontro estão nessa playlist. Aí você pode escolher se você perdeu algum programa, como nós já tratamos aqui, o Jorge acabou de falar do Filho Pródigo, né? A semana passada nós falamos sobre rituais, tradições, se tem, se não tem no Espiritismo, por que tem, por que não tem. E inclusive depois eu vou deixar aqui no YouTube, tá? O link, na descrição, o link desse vídeo da semana passada. A partir de agora a gente vai fazer assim, sempre na semana atual a gente deixa o vídeo anterior na descrição para ficar mais fácil para você procurar e salvar aí para poder assistir mais tarde. Hoje estamos falando da ovelha perdida, semana passada falamos das tradições e assim sucessivamente a gente vai deixando o link para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Tatiana Santos está dizendo assim, Jorge, rezo todos os dias para as ovelhas perdidas em minha família. E era isso mais ou menos que eu ia dizer, né, Jorge? Como você disse, talvez a pessoa tenha problema com álcool, outro tem problema com droga. É um caso mais radical esse, se a pessoa engravidar, expulsar de casa, não vem ao caso nessa minha fala de agora, mas
Claro que se leva risco para nós, não vamos trazer a pessoa para dentro de casa, mas não podemos de maneira nenhuma abandonar essa pessoa à própria sorte. Temos que estar dando algum auxílio de alguma maneira, seja com oração, seja com a conversa, com uma visita, estando sempre presente, né? A gente não está aqui, até porque a parábola ensina que a gente não pode abandonar, mas assim, esse abandono é um abandono 100%. De alguma maneira, algum auxílio a gente tem que dar, até porque, para provar para essa ovelha que ela ainda tem salvação e em ela querendo ser salva, em ela querendo ter um regresso a um convívio normal, as pessoas estão ali prontas para ajudá-la, como é o caso do pastor que recebeu a ovelha perdida, né, Jorge? Sim, Theo. Um exemplo que nós podemos ter é quando nós vemos esses grandes psicopatas que cometem crimes horrorosos, inimagináveis, com um grau de crueldade extrema. E nós imaginamos que essa pessoa vai ser presa, processada e condenada e vai ter que pagar essa sua dívida, naturalmente, para com a sociedade e para com o Estado, e a partir daí ela estará proscrita. Ou seja, eliminada do convívio humano. Em absoluto. Não. Quando todos desistem desses grandes psicopatas, uma criatura a nível terreno, encarnado, físico, portanto, que não desiste, quem que é? As mães. Em 1995, eu trabalhei no sistema penitenciário. Fiquei 1 ano apenas. E aí nós víamos aqueles presos que, aparentemente irremediáveis na sua conduta e atitude, pareciam estar ali abandonados como um trapo velho num canto, esquecido. Aí, final de semana, um feriado, quem ia lá? A sua mãezinha. A esposa, o marido, os filhos, parentes, amigos, tudo abandonava. Mas quem ia lá religiosamente visitar? Suas mãezinhas, e muitas delas, inclusive, velhas, velhinhas, mal conseguindo andar, mas iam visitar o filho na penitenciária. Por isso que se costuma dizer que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. Porque ele é incondicional. Para as mães, os filhos serão sempre os seus filhos amados, porque ela os gerou no seu ventre, na sua intimidade. Deu um pedaço do seu corpo. Às vezes até tendo o risco de morte. Mas continuou amando aquele ser. E vai amá-lo por mais que a humanidade o rejeite. É assim que Deus faz com a gente. Independentemente dos erros que nossos filhos, nossos parentes, ali no âmbito familiar cometerem, é que disse Jesus, quem somos nós para julgar e atirar a pedra da execração, da condenação? Quem somos nós? Nós teríamos vergonha se não tivéssemos o véu do esquecimento para fazer com que a gente esquecesse quem nós somos ou fizemos no passado. Tenho certeza que se caísse agora o véu de quem eu fui no passado, eu não estaria aqui, porque o Amor e Caridade não iria me chamar para participar desse programa, porque falou, esse cara ali não pode estar foi um sanguinário. Abençoada oportunidade que Deus nos deu de esquecermos o passado. Então, quem somos nós para excluir aqueles que, por força, sabe Deus, se desvencilhou do caminho que nós estamos trilhando, o caminho do bem, compete nos fazer o quê? Como Cristo fez. Nos resgatar como Ele resgatou aquela ovelhinha perdida e colocá-la, repito, aqui no pescoço, sentindo a sua barriguinha, sentindo o seu calor. E aí vai, não fica só alegre ali com ele, quer compartilhar aquela alegria. Olha, gente,
Eu resgatei uma ovelha lá do inferno. A mesma coisa que o pai fez na parábola do filho pródigo. A mesma coisa. O filho, claro, voltou como uma ovelha perdida, mas ele fez a festa pela volta do filho. Então, foi o que disse. Acredito eu que ele se alegrou muito mais do filho ter voltado do que o filho ter voltado para casa. A alegria do pai foi muito maior, né? Tanto é que é maior que a narrativa dessa parábola do filho pródigo diz o seguinte: nós imaginamos o pai, conforme a narrativa, ele está ali dentro da sua propriedade, na sua casinha, ele está ali na janelinha, e ao longe ele vê a imagem daquele seu filho. Ele não é orgulhoso nem arrogante a ponto, ele errou, agora ele que vem aqui primeiro. Não! Ele sai lá da casa, é o meu filho, ele está voltando. Ele sai correndo, desabalado da carreira e vai encontrar o filho lá na metade do caminho, poderia esperar, vem aqui agora você. Não! Ele ficou mais alegre do que o próprio filho. Quando o filho falou, pai, perdão, pequei contra ti, contra os céus. E o que o pai na parábola? Isso para mim não é importante. O que importa agora é que você está vivo. Você voltou para mim novamente. Que alegria! É como diz Jesus aí na parte final dessa ovelha em Lucas. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que aquele que não tem arrependimento algum e já está bem, já está numa situação superior. Aqueles que estão em nosso lar, por exemplo, são as ovelhas que estão no aprisco, no abrigo. Eles estão bem. E nós que estamos aqui na terra, nós estamos nessa situação deplorável. Então não podemos imaginar que Deus, que é todo amor, bondade, tenha criado, como se costuma dizer por aí, eu discordo, essa pandemia. Não foi Deus que criou. Se diz para Deus que semeou para fazer com que o homem despertasse. Disse Chico Xavier para Hebe Camargo, em dezembro de 85, numa reportagem na Band, o seguinte: Deus, ele não se utiliza de mecanismos da dor para fazer com que nós despertemos para ele. Porque ele é todo amor, todo bondade, todo misericórdia. Se ele é tudo isso, por que ele vai então semear esse vírus mortal que está acabando com a tranquilidade do mundo? Isso é coisa humana. Mas é claro, aí entra na análise das provações coletivas. Todo mal que nós fizermos para o globo, todo mal que nós fizermos vai fazer com que nós nos vinculemos uns aos outros por laços kármicos. E virá dor para fazer com que nós despertemos. Mas não é Deus que está criando essa pandemia aí, fazendo com que muitas famílias sofram. Essa dor atroz, inclusive, de sequer não poder se despedir do seu ente amado, porque não pode nem fazer um velório. Muitos, inclusive nós vimos pelo noticiário, pessoas se despedindo dos seus entes amados à distância de 50 metros nos cemitérios, dando adeus para um filho, para uma mãe, para um pai, para uma esposa, para um esposo. Não dá para conceber que Deus tenha feito isso com base nessa parábola mostrada por Jesus. Isso é criação eminentemente humana, mas todos estamos sofrendo. Aí entra no cômputo das provações coletivas. Como disse a Márcia aqui no último momento do nosso programa, né, Jorge? Ela diz assim: na minha humilde opinião, a ovelha também tem que querer ser resgatada, pois já tentei, mas o orgulho não deixa, mas continuarei tentando. Isso é verdade, porque tem um ditado que diz que é preciso que haja um movimento recíproco daqui para lá, de lá para cá. Nós vimos isso num noticiário de uma pessoa que estava morando num túmulo, num cemitério. Isso há uns 7, 8 anos atrás. Uhum. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Por conta das drogas. Era um zumbi humano, morando dentro de um túmulo. Tinha família e tudo. Uhum. Mas, aí a família fez de tudo, resgatou, mandou para uma clínica de desintoxicação. A pessoa foi ali engordando, melhorando, se ressocializando, melhorando. Daqui a pouco, caiu. Estaca zero e voltou para o túmulo. Livre-arbítrio. Mas é claro, como disse a nossa irmã aí,
Nós não podemos desistir, por mais que ela queira ficar no cemitério, mas não tenha o que comer, vamos levar alguma coisa para comer enquanto ela está morando lá. Não é, o que não pode fazer é abandonar de vez. Se não quer ficar aqui com a gente, se não quer manter-se dentro desse ritmo, tudo bem, é uma escolha sua. A gente tentou. O importante é isso, é tentar. E agora, se ela voltou para morar no túmulo, no cemitério de novo, tá lá. Mas nem por isso a gente fala, se vira, fica as traças. Não, vamos lá então. Se você não quer ficar aqui, não se adequa a essas regras da sociedade, a ética, a moral, enfim, aos princípios, então vamos lá. Levar o alimento para ela. Vamos estar sempre fazendo aquilo que nos compete fazer. Ô Jorge, e uma última pergunta para encerrar o nosso programa, né? Faltando, pelo menos aqui está faltando ainda alguns minutos, eu não sei ali já está em cima. Como, Jorge, não sermos essa ovelha perdida, não nos encantarmos, como você usou na figura de linguagem aí, por essa grama mais verdinha, esse canto da sereia, e não nos afastarmos de Deus para que tenhamos que dar esse trabalho para o pastor ir lá e nos resgatar, e claro, usar também o exemplo que você falou aí, né, em nosso lar. Temos lá as 99 ovelhas que estão bem, mas não é à toa que tem grupos que vão até os lugares mais menos calmos, né? Resgatar outros espíritos que possivelmente estejam quase a ponto de serem trazidos para cá e ter todo um trabalho. Como não nos perdermos, Jorge? A resposta está com Jesus. Orai, vigiai, para não cairdes em tentação. Porque a tentação, aí está. A gente tem mania de ficar olhando para a grama do vizinho achando que ela é mais verde. E é a hora que a gente acaba se desgarrando, nos deixando partir para um comportamento negligente, imprudente, invigilante. E aí toda vez que isso acontece, ou seja, deixamos de vigiar, de termos mais atenção, de policiar as nossas atitudes, pensamentos e atos, nós vamos ser como essa ovelha que vai se desgarrar e, quer queira, quer não, isso vai gerar sofrimento. Como de fato gera, a ovelha vai ficar perdida nos campos da vida, berrando à procura do seu grupo, do seu pastor, à mercê de lobos vorazes, às vezes, de intempéries. É o sofrimento, é a dor. Então, para que isso não ocorra, por mais que nós caiamos, nós seremos resgatados, seremos aceitos e reaceitos, porque a reencarnação mostra o quanto Deus investe em nós, o quanto Ele acredita em nós, nos dando a oportunidade da reencarnação. Quando, disse Chico Xavier, enquanto continuarmos vendo crianças nascendo, agradeçamos, porque isso significa que Deus continua e continuará depositando fé na regeneração da humanidade, dos seus filhos, que somos nós. Ô Jorge, eu ia encerrar aqui, mas tem uma pergunta da Cristina Antônio Forlim, então a gente não pode deixar de fazer, né? Ela diz assim para você, ó, Jorge, bom dia. Você sai por aí tentando ajudar as ovelhas perdidas ou espera elas virem atrás para pedir ajuda? Daí, você auxilia? Obrigado pelo carinho da pergunta, amiga. Nós não podemos esperar, principalmente sabendo que existem famílias brasileiras, em torno de 10 ou 15%, pasmem, que estão passando fome. Ainda mais atualmente, né? Agora. Já tínhamos isso antigamente, agora piorou. Agora então piorou. Né? Então, nós não podemos esperar porque elas não virão. Raramente elas virão. Então, compete a nós que temos um pouco de conhecimento, de sensibilidade, irmos de encontro. Então, eu vou ao encontro, sim. Nós temos grupos de visitação, algumas famílias que nós atendemos, que inclusive orientamos e até entregamos cestas básicas. É um grupo muito pequeno, dentro das nossas possibilidades, a gente faz o que está ao nosso alcance, mas nós vamos ao encontro delas. Nós não esperamos elas virem porque pode ser que passemos uma vida inteira e elas não virão atrás de nós. E vamos perder uma grande oportunidade. Verdade.
Bom, chegamos ao final de mais um programa Reencontro, aqui pelas redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade, no Facebook, no YouTube. Você depois pode rever esse vídeo, pode compartilhar com outras pessoas. Agora a gente fica por aqui, mas na Rádio SEAC, inclusive a Elisete da Silva pediu aí o link para fazer o download do aplicativo, ela quer ouvir mais programas sobre o Espiritismo. E nós temos na sequência, na Rádio SEAC, o programa Além do Arco-Íris, comigo, com o Carlos Luz e com o Sidney Fernandes. O tema do programa é os motivos do nosso sofrimento. Eu fico por aqui, agradeço a sua participação e deixo com o Jorge para a oração de encerramento do nosso programa de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Meus amigos, minhas amigas, obrigado pelo carinho da sua atenção, obrigado pela sua companhia. Se esse vídeo tocou o seu coração, se serviu para alguma coisa em termos de acréscimo, nós pedimos, por gentileza, caso queiram, que compartilhem, que deem o seu like, que nos ajudem nessa divulgação. E peço a Jesus que nos despeça na sua abençoada e bendita paz, e rogo que Ele nos proteja, nos ajude e nos fortaleça hoje e sempre. Obrigado você que acompanhou mais uma reprise do programa Reencontro comigo, Theo Oliveira, e também com o nosso grande parceiro Jorge Salomão. Estamos reprisando programas porque eu estou de férias, mas assim que minhas férias terminarem e eu estiver de volta, estaremos ao vivo novamente com o programa Reencontro toda quarta-feira às 9 da manhã. Quero convidar você a visitar o nosso canal no YouTube, procurar a playlist Reencontro e ver os nossos programas, rever alguns dos nossos programas. Muito obrigado e até a próxima semana.